Olá, pessoal, mais um Pod da Silvia e hoje o nosso podcast está muito bom, cheio de energia boa, com o Rajan Santos. O Rajan Santos, que é um querido que eu conheci há pouco tempo, mas já virou um amigo. E eu tenho certeza que a história dele vai enriquecer a todos vocês que gostam de assistir o Pod da Silvia. É um grande prazer e não esqueçam, se inscrevam no canal, vão lá, ative o sininho e a gente conta com a participação de todos vocês para que o nosso podcast esteja crescendo cada vez mais. E está, hein? Tudo bom, Rajan? Oi, Silvia, Seja boa tarde. muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito feliz com a Obrigado. sua presença aqui, enriquecedora. Muito obrigado pelo convite. Que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo venha lhe restituir esse Amém. carinho que você está tendo comigo. Obrigado. Amém, amém. Rajan, quem é o Rajan? A começar pelo seu nome. Esse É, nome que é diferente, nome diferenciado. E de onde vem esse nome tão lindo? Meu nome significa rei na Índia. É uma história muito bonita, porque quando eu tinha 5 anos, minha mãe pediu para eu. Era de noite, ela me pôs para dormir e pediu para eu dormir. Só que de madrugada eu recebi Deus no quarto e eu pedi para Deus. Falei, Deus, me deixa a cara de um indiano. Então todo mundo fala que eu tenho a cara de indiano. O primeiro comercial que eu passei de televisão foi essa história. O diretor perguntou do meu nome, eu contei essa história para ele, que eu tornei. Deus ouviu minhas preces e ele começou a gargalhar de mim. Então eu entrei e minha mãe, ela colocou esse nome porque ela ama a Índia. Eu acho que ela já era minha mãe na Índia. Eu tenho um carinho imenso. A Rosângela, mãe, eu te amo. É a sua descendência, né? Isso. Que lindo, Rajan. E eu conheci o Rajan, pessoal, na porta da academia. E o que me chamou a atenção, o Rajan, ele fica ali atendendo as pessoas que vão passando, né? Recepcionando. E o que me chamou a atenção foi o colar de girassol. O Rajan estava com colar de girassol e aquilo me chamou a atenção. Fui ao encontro do Rajan, falei, Rajan, quer fazer o podcast comigo? E ele ficou todo encantado. Ele, ai, Silvia, eu vou. Muito bacana da sua parte, muito obrigada por ter aceito. E me conta um pouquinho, o que é o ser o PCD? O que é PCD para essas pessoas que estão nos assistindo e não entendem muito bem da inclusão? Gostaria que você falasse só um pouquinho rapidamente do colar, como que foi a sua trajetória de vida. Então, esse colar de girassol eu peguei pela prefeitura, no órgão da CODEP, que eu mega indico o trabalho da Cristiane Zamari, que era minha chefa, trabalhei para a Sim, CODEP com ela. E eu sou esquizoafetivo, CID-10, F20, tenho esquizofrenia e bipolaridade. sim, Ser PCD hoje é um desafio, mas também é um merecimento, é uma permissão. Alguns estudiosos espiritualistas falam que o PCD ele é uma alma mais aprimorada do que o normal, isso perante alguns estudos, eu não vou afirmar exatamente qual é é cristãos, né? Estudos cristãos, mas não vou dizer, porque pode ser que eu esteja equivocado, mas sim. eu desconfio que é de uma igreja, mas eu não vou chutar. E CPCD hoje é muito gostoso num mundo com inteligência artificial, onde você pode usar a criatividade mais do que todo mundo, onde você pode conhecer pessoas especiais pelo colar de girassol na academia e ser convidado, viu? Só eu PCD. É verdade. Então, E você descobriu que você era PCD com que idade? olha, eu sempre soube. Na verdade, a minha mãe, né, e meu pai, eles não aderiram ao tratamento do início do meus sintomas, porque meu pai é reverendo da Igreja Messiânica, José Luiz, pai, te adoro. E ele preferiu fazer o tratamento à base espiritualista, né? Certo. Até um momento em que não teve como continuar, e aí eu comecei com o remédio, Com a ajuda atualmente profissional. profissional. Atualmente, Dr. Luiz Eduardo Gimenez, do Psique, né? Meu psiquiatra. Muito obrigado, doutor. E o meu queridíssimo doutor Reinaldo Souza, da Yara Coaching, que inclusive é aqui do lado, consultório. Meu muito obrigado por você me fazer essa pessoa que eu sou hoje. Eu me emociono porque eu amo muito meu psicólogo e toda a gratidão do mundo.
E assim você me deixa emocionada também. Ah, obrigado. Então, Rajan, eu sei que deve ter sido uma luta, uma superação. Dia a dia, as pessoas que descobrem quem ela é, a sua identidade. E a gente vê a sua emoção por ter descoberto quem você era. E muita gente é preconceituosa, e por isso que a gente veio para falar desse tema. Eu imagino que para você, para conseguir o colar, teve que ter laudos, você passar pelo médico, você na sua adolescência. Me conta um pouquinho onde você estudou, o que você fez e o que você é hoje. Sim, então. Desde criança eu sempre soube que eu tinha uma grande missão com Deus. Então todo o PCD ele tem uma abertura espiritual muito grande, ele tem um coração muito grande, né? Porque ele é, vamos chamar assim, não pejorativamente ou preconceituosamente, as pessoas usam esse termo, né? Que talvez não seja o mais adequado, especial. E eu sempre soube que eu tinha algo de sobre-humano na minha configuração devido às vozes da esquizofrenia. Eu ouvia muitas vozes, então eu estudei em escolas particulares, depois eu fui para escolas públicas, e ali foi onde se acentuou nessa transição, porque eu sou TDAH em nível alto, né? E o meu laudo de TDAH ele demonstrou toda uma dificuldade na escola, na aprendizagem, e tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Porque através de uma porta eu descobri, né, tomando o uso de Ritalina, eu descobri que eu poderia controlar as próprias vozes da esquizofrenia, as próprias vozes através do medicamento do TDAH. Então leva muito tempo, é muito difícil o tratamento, requer muito passar desafios, é o quanto você está pronto para suportar, né? Sim, Porque você vai tomar bomba das pessoas que vão ter preconceitos, você vai tomar bomba principalmente de você mesmo, porque o mais difícil do PCD é olhar para si mesmo, é não ter aquele espelho. Eu brinco que se eu fosse a Gisele Bündchen com o dinheiro dela, eu faria as fotos com aquele mega espelhão, eu estaria o tempo inteiro com o espelhão, a gente não se vê, né? é verdade, a Então gente a não se gente vê. sabe que pelas pessoas que nos amam, minha mãe, meu pai, mas ali é onde ataca bastante, né, o A- convívio, é, e a gente as crises são controladas com com medicamentos. o medicamento. Eu mega recomendo a todos. E você não Aliás, tomava, hoje você toma. hoje eu tomo, não tomava por uma opção familiar, né, que não Sim, foi minha. E a gente chegou num limite. Eu espero que outros PCDs não vão por esse caminho, né? Então, é, graças a Deus, eu sempre tive muita fé, né, no meu mestre Jesus Cristo, sim. e com ele eu fui só vitória. Inclusive, quando eu conheci a Silvia, eu estava fazendo uma peregrinação espiritual na minha memória, Cristo. E Cristo falou no meu ouvido: essa pessoa é uma anja de luz que eu joguei no seu caminho. E agora eu Oh, descobri o porquê. obrigada, obrigada. Assim, a gente vê que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E ninguém entra na vida de ninguém em vão, né? É ele que coloca na nossa vida, ele que põe, ele que tira, É. ele que acrescenta, e a gente está aqui para sempre fazer o melhor pelo outro. E ele que joga fora a forma quando te fez, porque você é É sobrenatural, Silvia, verdade. Ai, você é tudo. obrigada, obrigada. E as escolas que você passou, Rajan? Você estudou aqui em Santos? Estudei em Santos, atualmente eu faço 6 faculdades, né, EAD, todas. Eu estudo em Santos, né, faço a Unimes em marketing, vou me formar esse ano. E eu estudei mais no Rio, morei 15 anos da minha vida, minha infância toda foi no Rio, depois eu fui para São Paulo e aí eu vim para Santos. Em Santos eu fiz a faculdade de Monte de produção cinema e audiovisual, sou formado como produtor audiovisual da Exanc. Meus queridos professores, meu muito obrigado por ter chegado até aqui, é uma honra, né? E Sim. a gente Os não professores são, conseguiu. são aqueles que têm, eu falo para todos, são os que têm o primeiro olhar. É o Uhum. que olha o aluno e fala, olha, esse aluno ele tem capacidade de chegar muito longe e ele incentiva. Os professores são os transformadores das vidas dos alunos. E eu tenho certeza que muitos passaram pela sua vida transformando ela para você chegar ao que é hoje. Com certeza, a grande professora da minha vida,
que é um dos motivos de eu estar bem aceito hoje aqui, é a Tereza, Maria Tereza Teixeira Pinto, minha amiga querida, que foi uma grande anja de luz no meu caminho. E eu tive muito envolvimento artístico na cidade, então eu fiz teatro com a. Fugiu o nome da professora, Carla Lacerda, da Tescom, foi aluna da Tescom. Um beijo, Carla, um beijo, que era minha professora na Unimonte também, de cinema. Legal. E tive grandes experiências, foi onde eu amadureci, foi onde eu despertei o meu Ki, né? Eu evoluí como no Dragon Ball Z, aquele, como fala em Power Rangers, morfar, né? Do Dragon Ball Z, mudar o Ki, né? Eu me virei Super Saiyajin, eu era um Saiyajin, eu virei Super Saiyajin. Eu Que devo isso legal. a Santos, então a todos os santistas aquele abraço. Quero mencionar, não posso esquecer, meu líder na Smart Fit, Carlos Eduardo, muito obrigado, Cadu, por você existir, me proporcionar estar aqui ao lado dessa Verdade. Eu cliente. chamei o Cadu também para vir aqui. É, Falei, que Cadu, vamos participar maravilha! qualquer dia. Então, e lá na Smart Fit, como é que foi para você? A gente não gosta de fazer muita propaganda, não sei se pode. Eu não tenho problema de falar, né? Mas Aham. às vezes a empresa não gosta que cite. Mas vamos citar. Você, como que foi a sua entrada na Smart Fit? A minha entrada, ela foi um princípio, ela veio de um período muito difícil e eu vou fazer uma costura, se você me permite, com o Sim, PCD, sim. né? Hoje, a nossa dificuldade, a minha pelo menos, ela é muito ligada à área do profissional, à área de decisão profissional. Então, antes de vir na Smart Fit, eu atravessei um processo delicado na prefeitura, onde eu fui chamado pelo meu chefe, Rafael, para subir de posto. E eu, por impulso, retroagi, né? Então eu sofro muito até hoje, porque eu gostaria de estar ainda na prefeitura, e aí eu fui procurar um emprego. Então eu consegui as portas abertas com o Cadu. Hoje estou tendo uma grande vivência de alma, de vida, que são pessoas queridíssimas, mas o PCD, ele sofre muito por impulsos, empolgação. Então, na área profissional, por isso que a gente vê a defasagem no mercado, poucos profissionais conseguem se manter, porque Sim, às vezes as ações nossas, elas têm um preço e elas muitas vezes não têm volta, né? verdade. Então a gente precisa do NR1. Atualmente eu estou focando no meu estudo sobre Ai, psicanálise. que Eu bacana. sou formado em psicanálise, até agradeço o professor Godoy, da Unimonte também, que foi meu professor de psicanálise pelo Instituto Santista de Psicanálise. Eu estou migrando eu estou fazendo uma transição, né? Atualmente eu sou coach pelo Edson Burger, do método Sim. Edson, muito obrigado. E eu tenho um presentinho que eu queria falar, não sei se o tempo vai acabar, eu estou falando de tudo aqui, fazendo o meu Olha, sabe o que peixe. eu acho engraçado? Que eu falo que eu também sou assim. A gente que TDAH, que lida com a inclusão, a gente sabe a ansiedade que a pessoa tem, porque a mente trabalha muito rápido, você tem diversas informações e você quer passar tudo correndo, né? É É. dessa forma, e a gente tem medo de esquecer. E aí, antes de iniciar, nós falamos do livro. Olha, não vamos esquecer qual o momento que a gente vai falar do livro. E está aqui, ele começou a iniciar, vamos falar um pouquinho desse livro que você trouxe. Primeiro, agradeço por esse presente que você está me dando a honra de receber. Um livro maravilhoso. Fala um pouquinho do livro também. Esse livro é uma cocriação da minha grande mentora, Elaine Orives. Eu vou chorar, gente. Elaine Orives é a minha tudo. Essa aqui me criou, me cocriou na vida, no meu curso. Minha mãe pagou um curso que foi o Holo, eu sou do Holococriação 8. Elaine Orives é a maior mentora do país, né, em coaching, desenvolvimento pessoal. E ela foi, através do Diego Coelho, eu conheci também o marido dela pelos eventos com o Criador Milionário, e eu mega indico a todo mundo que queira crescer, adquirir conhecimento, e ela tem tudo nela. Se um dia eu conhecê-la em Orives, eu realizei o meu sonho, eu já posso dormir para o reino do paraíso. Linda, não? Olha, ela tá bem aqui na É capa. Muito maravilhosa. bonita. Tem uma Vou dedicatória para ler, com você. certeza. Obrigada. Olha, tem uma dedicatória aqui
no final a gente dá uma lida. E você lida com diversas pessoas e tenho certeza que com seu conhecimento aprendeu a controlar suas emoções. Está aprendendo ainda. Porque Nossa, as você pessoas. sentiu o que eu ia falar, ela tirou da minha boca, eu ia falar isso agora, acho que ela Então, sentiu. Eu vou só costurar para não ficar uma informação sim, vazia. Então eu trouxe migrei desse coach, desse psicanálise. Atualmente eu estou fazendo um curso sobre saúde mental no trabalho. Eu estou querendo estudar NR1 para sim, ajudar pessoas que, como eu, começaram um trabalho e agora, né? Como é que eu vou fazer com meus impulsos, com meus anseios? E você falou tudo o que eu ia falar, o que eu ia falar. Eu sou evangélico da Universal. Aqui está o meu anel, né, do Bispo Macedo, da igreja dele, e um carinho eterno pela palavra amiga do Bispo Macedo, que eu sempre assisto, a todos os meus pastores de lá, todos os membros. Já fiz prova para trabalhar lá no audiovisual de editor, porém não passei, era um grande sonho também profissional. E o Edir Macedo ensina muito a não lidar com o coração, né? Porque o coração é enganoso. Então, com toda a minha humildade, eu me humilho para Cristo, para que, pois os humilhados serão exaltados, e quem se verdade. exalta será humilhado. Então, o Bispo Macedo me ensinou o grande truque que me permitiu continuar na empresa onde eu estou, ter estabilidade pessoal, espiritual, mental, que é não se guiar pelas emoções, o que é muito difícil quando eu fui criado como caçula, muito mamãe coruja, mima muito pelo amor, pelo carinho, requer Sim. aqueles hábitos de mãe. Então, para eu desarraigar disso, eu tive essa bengala. E eu pego o jornal, a Folha Universal, todos os dias de graça na igreja. E o meu muito obrigado a toda a Igreja Universal. Foi um meio que você teve de controlar as suas emoções através da espiritualidade, de estar focada na religiosidade. Mas voltando à NR1, que são as normas regulamentadoras que estão agora nas empresas. As empresas estão trabalhando a NR1 antes de iniciar o trabalho, terem palestras. A gente já tem isso no Porto hoje, de estar tendo palestras, de como lidar com a segurança no trabalho, porque não é só a segurança física, a emocional também ela faz parte do nosso dia a dia. Então você tem que saber controlar isso. E você começou a estudar esse Isso, controle emocional. isso. Parabéns, viu? Você é um menino que E não pode estuda muito. faltar, obrigada. Eu faço isso porque eu encontro pessoas no meu caminho que me motivam, como a Silvia. Muito obrigado. Ela tem um coração enorme, né? A gente sabe que o coração é enganoso, mas deixa eu amar, babar um pouquinho aqui. Então, a Clícia da Linear, minha chefa de massagem. Atualmente eu sou massagista da empresa Linear. Mega indico o trabalho dela. Ela é uma pessoa muito especial nesse momento de ganhar um extra. Ela me proporciona bons momentos. Já fiz 4 eventos com ela e estou estudando no Senac. Está à disposição meu Instagram, eu passei para a equipe técnica para jogar. Sim, no final a gente vai Quem estar quiser, por favor, estou à colocando. disposição. É isso mesmo. E no seu trabalho diário, você lida com diversos tipos de pessoas que aceitam o Rajan como ele é e aqueles que não aceitam o Rajan, né? É. E a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, com aquelas críticas que às vezes não são bem-vindas. Como que você lida com isso, Rajan? Olha, eu sou suspeito para falar em religião, porque eu sou apaixonado, estudei teologia, tive que trancar devido a algumas questões, mas Cristo fala que quem faz mal precisa ser ajudado. Então eu ajo com muita piedade, muita misericórdia, porque às vezes aquele momento para a pessoa não é um bom momento. A pessoa já está indo lá fazer um esforço físico, que é algo, né, sério, que é algo que denota uma energia. Então, às vezes, aqueles que são menos agradáveis, eu procuro perdoar em nome de Jesus Cristo, É pois isso. Jesus Cristo falou: perdoai 7, 70 vezes 7. É porque às vezes o problema não é seu, o problema está na pessoa, Isso, e não é? aquela pessoa que a gente tem que ter mais carinho, é aquele problema, é aquela pessoa que vai permitir uma série
de mudanças em todo o envolvimento, porque são normalmente, quando eu sou desafiado, é aí que eu falo: "Agora eu vou acertar mesmo", então eu sou Sim, motivado, isso é motivação. E lá eu aprendi, né, a grande fase de conflito que eu tive no início, que eu estava aprendendo, se transformou e todos os clientes que eu via como uma grande, vamos chamar, pedra, se transformaram num castelo que eu construí ao longo do tempo e ao lado de grandes amizades, como a Yasmin, o Guilherme bacana. e todos os meus amigos. Um E grande quando beijo. você usa o colar, você sente que você te olham diferenciado, as pessoas te tratam diferente por usar o colar? Olha, o pessoal da Smart Fit onde eu trabalho, na unidade do Embaré, Canal 5, visitem lá, está lá de manhã, de 5 às 11. Eles são muito acolhedores, né? Porque é um público que já chega para ter um meeting social, quer fazer um network, uma coisa de até de namoro, até acontece muita gente lá que vai intencionada por outros caminhos, né? Porque é físico, enfim. E ali eu tenho notado que a pessoa e costurando o que a gente acabou de falar, as pessoas, quando eu jogo aquele amor, aquela sementinha naquele aluno que me ignorou, que foi preconceituoso comigo, ele mostra que ele precisava de uma ajuda, de alguém que às vezes abraçasse a mão, ele desse um apoio, apertasse a mão dele. E não é um Verdade. abraço material, até porque a gente não abraça a pessoa lá, mas é um Sim, abraço espiritual, é um acolhimento. sim. Então faz parte do recepção, né? Faz parte Às vezes para ali só do para carro. conversar, desabafar, contar um Desabafar, problema. como foi que a Silvia fez e a gente se É, encontrou, né? E é um encontro verdade. para a vida inteira, que eu vou guardar para Que toda uma bacana. eternidade. E uma história marcante, que marcou sua vida? Você tem alguma história que ficou assim, ah, eu não esqueço. Pode ser profissional, familiar, algo que tenha te marcado. Quando eu tinha 8 anos, eu passei na novela da Globo Esplendor, né? Minha avó me levou pro teste e, incrivelmente, eu já sabia que eu ia ser aprovado, porque eu escuto vozes e essas vozes são muito espirituais. Então, graças a Deus, o assunto está fluindo, uma coisa está se conectando à outra. Por É, quê? Porque quando eu falava da mediunidade, eu falava da PCD também, né? O sim, PCD, ele tem uma apuração das coisas, porque já é levado a ter menos espaços, ele já fica no ócio criativo, que permite que Deus flua no oceano de Deus. Aí eu menciono a Seixonoye, que eu sou formado pelo curso de membro, e um grande beijo ao meu preletor Maxwell, a todos os preletores. E a Seixonoye, ela fala não é uma religião, é uma é uma filosofia, filosofia de vida. A gente verdade. obrigado, até peço desculpas. Eu vou deu um branco aqui total, porque falando de PCD eu não posso esquecer e É, deu branco. Então eu estava falando da Globo. Eu passei num teste de novela e foi quando minha mãe não deixou eu gravar, né, devido à minha condição. E até você perguntando, é um assunto muito polêmico, né? Porque um jovem de 8 anos ser aprovado para novela quando ele sonha em ser artista, isso marca muito. Isso marcou muito a minha vida por longos anos. Eu lembro até hoje a diretora da agência, um beijo, Ieda Ribeiro, obrigado por você existir. Ela me falava sempre, persevere. E eu confesso que até hoje eu não desisti. Eu abdiquei, mas eu não desisti da minha carreira, do meu sonho. E sim, ali eu cresci muito. Novamente aquela pedra, aquele não, que foi o mal da minha mãe, ele se abriu num leque que minha mãe precisava explorar ainda o rajão PCD. Abrir o tratamento dele, foi quando se abriu uma série de questões. E aí essa foi o momento mais marcante da minha vida. Foi quando a diretora falou, né, para minha avó e eu vinha saber que eu havia sido aprovado da novela Esplendor, e quem gravou foi o Tiago de los Reis, que é um amigo do Rio, né, do sim. Tablado, onde eu fiz teatro depois. E infelizmente a vida não é como a gente quer, Silvia. E ser PCD também envolve responsabilidades, né? E naquele momento eu fui pequeno,
eu fui movido pelo coração, como o Bispo Sim. Macedo fala, eu me evoquei a um sonho artístico de fama, né, de poder, do mundo, mas meu principal motivo de ter essa carreira é emocionar, e não no sentido de que a gente está falando assuntos contraditórios, mas que se complementam, né? No sentido de você parar ali e ter para aqueles corações um pouco de arte, um pouco de emoção boa, que a pessoa chore, que a pessoa sinta leveza, Você e se faz entrega, parte, né, de se coração entrega. naquilo que faz. E eu Sim. vejo que você foi superando a cada ano que passou. Foram superações, você foi vindo e foi pulando os obstáculos. E se eu chegar um dia lá no topo, como a Silvia, já está mais do que suficiente. Essa aqui é uma heroína para mim, é tudo. Imagina, o Rajan, a gente está aqui para isso. O podcast ele é aberto para isso. Eu falei desde o início, né? Para vir com histórias, histórias que vão trazer, às vezes, uma inspiração para outras pessoas. Então, eu tenho certeza que a sua história e muitas pessoas que assistem estão na mesma condição através da tua história de superação. Fala assim, nossa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Se Uhum, ela conseguiu chegar, eu também posso. Então é uhum, isso que a gente traz. Então por isso que muitas vezes a gente fala, a gente usa a nossa tecnologia para o bem. Temos que uhum, usar a tecnologia para o bem. Então uhum. vamos deixar aí uma mensagem para todos. Se você quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Estudem, crianças. Estudem, porque o estudo, como ela falou da educação, a educação é o que move o país, né? Verdade. Eu deixo um grande beijo ao PL, a minha amiga Sandra, né, que é do PL. A educação, ela é essencial para o aprendizado, o desenvolvimento, e todos aqueles que têm TDAH, que eles procurem um psicopedagogo, que foi assim como essa mágica começou a acontecer com a minha profissional antiga Pamela Matias. Doutora psicopedagoga Pamela, muito obrigado. Então não deixe de ensinar o seu filho a abrir um livro, a fazer uma natação, fazer esporte. Vão à academia, venham para a Smart Fit lá no canal 5. Muito obrigado. E o primeiro profissional que você deixa aqui para todos, que deve ser procurado, seria o psicólogo, para a sua condição. Para minha condição, o primeiro profissional é o psicólogo e depois ser encaminhado para o psiquiatra para tomar os Sim. remédios contínuos. E não desistam de vocês, meus queridos PCDs, como eu. Tenham orgulho ao entrar na academia e ter que bater o crachá e colocar aqui, porque isso é um movimento. E esse movimento ele teve um início, né, com a Cristiane Zamari. Agradeço a Tayane Miyake, do Conselho de Diversidades também. Parabéns ao trabalho, ao meu querido amigo Wellington, que malha lá comigo, do Conselho de Discriminação. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Rajan, você é um querido. Você é um querido pela sua humildade. Você é um querido por não esquecer das pessoas que te estendem a mão. E isso é só um PCD mesmo para poder ter essa sensibilidade, essa reflexão com as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por fazer parte da minha vida, da vida das pessoas que estão naquela academia, que passam todos os dias e olham o Rajan e falam assim: nossa, que simplicidade, como ele é bacana, como ele nos recepciona. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Amém. Obrigada, Rajão, por Amém. tudo. E mais esse episódio maravilhoso com essa inspiração, a gente compartilhando tudo que o Rajan trouxe aqui para a gente de experiência e para todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.